Eu fui diagnosticada com displasia no quadril aos 3 anos de idade e a minha vida mudou completamente. Meu nome é Karen Jardim, eu tenho 31 anos e hoje eu vim contar a minha história para vocês. Meus pais descobriram que eu tinha displasia no quadril aos 3 anos de idade. Para quem não conhece a displasia, ela é uma deformidade na articulação do quadril onde o fêmur se encaixa. Essa deficiência, quanto antes ela é descoberta, mais fácil e com mais excelência consegue ser resolvido na infância mesmo. Como naquela época ali é congênita, né? Eu nasci com esse problema e naquela época não tinha tantos exames avançados como tem agora, era um pouco mais difícil de descobrir. Então foi descoberto um pouco tarde já, porque quando eu caminhava, na verdade eu caminhava e eu caía muito. Eu tentava caminhar e caía, não conseguia correr. Então meus pais acharam que tinha algo ali estranho, puxavam um pouco a minha perna também. Meus pais contam que pessoas que conviviam ali conosco, né, acharam que tinha alguma coisa de estranha, porque eu tentava correr e não conseguia, tentava caminhar e caía. Então resolveram me levar num especialista, num ortopedista. O ortopedista então mediu as minhas pernas para ver se tinha uma diferença da perna esquerda para a direita, não achou nada. E mesmo assim, sem ele não achar que tinha algo, meus pais pediram e insistiram para que ele me desse um pedido de raio-x, para que a gente tirasse a dúvida de que se não tinha nada mesmo. E para surpresa do médico, né, meus pais fizeram esse raio-x e levaram de volta para ele, e para surpresa dele, eu tinha sim uma deficiência no quadril, que era essa displasia no quadril. Sempre tive muitas dores, mas quando a gente é criança, a gente tem aquela coisa de sentir dor de crescimento, né? Então, eu não sei se eu reclamava de dor antes dos 3 anos ou se eles realmente notavam por questão de eu cair muito quando eu tentava caminhar. Quando o médico disse então que eu tinha displasia no quadril, obviamente o mundo caiu ali, né? Para quem é mãe e pai sabe o quanto a gente fica assustado e apavorado quando o filho da gente tá com algum problema, até uma febre, né? Já nos assusta, imagina a displasia. Foram mais a fundo então pesquisar, e a displasia no quadril ela tem vários fatores. De 100 crianças que nascem no Brasil, 1 a 2 crianças nascem com displasia. 80% dos casos mais em meninas. Pode ser um fator genético, pode ser a posição fetal, então tem várias coisas que pode acontecer dentro da barriga da mãe que dá essa luxação congênita. Eu fui então, né, pediram para fazer a cirurgia, eu morava em outra cidade, bem afastado. Meus pais então resolveram ir procurar um cirurgião especialista em quadril, nesse caso. Eu fiz a cirurgia com os 3 anos de idade, eu usei durante 3 meses um gesso depois da cirurgia e 5 meses depois eu usei um aparelho. Um aparelho que eu não vou saber o nome agora para vocês, mas é um aparelho que não deixava eu encostar uma perna na outra. Eu fiquei durante 5 meses com a perna aberta sem poder fechar ela. Dormia com esse aparelho, caminhava com esse aparelho, meus pais me carregavam no colo com esse aparelho. Então a minha vida mudou completamente ali já com 3 anos de idade. O médico que me operou foi em Porto Alegre a cirurgia, e o médico que me operou, ele disse que possivelmente quando eu ficasse adulta eu precisaria novamente de uma cirurgia. Por eu ter descoberto já tarde. 3 anos parece, né, pequena, mas para essa doença é tarde descobrir. Porque em alguns casos, quando é bebê ou quando descobre logo quando nasce, por algum exame, tu já consegue usar fralda, alguma coisa assim, cinta pélvica, se eu não me engano é esse o nome, suspensório, na verdade, é o nome, e daí tu já consegue corrigir sem mesmo precisar da cirurgia. Então, como a descoberta ela foi um pouco mais demorada, ali foi com 3 anos, eu precisaria repetir essa cirurgia. Só que de lá pra cá, a minha vida ela mudou completamente. Eu sempre tive dores muito fortes. Quem me conhece mais próximo de mim sabe, quem convive comigo sabe as minhas limitações. E o tempo foi passando e elas só foram piorando. Quando eu era criança, eu não conseguia brincar de pega-pega. Eu não conseguia correr. Andar de bicicleta sempre era algo muito difícil para mim. E toda vez que eu brincava na rua, eu sempre tentei brincar, sempre lutei contra isso. Eu tentava esquecer que eu tinha esse problema para poder ter uma vida normal.
E toda vez que eu tentava esquecer e brincava com outras crianças, como uma criança normal que não tinha displasia no quadril, eu sofria muito de noite, muito de noite. Eu tinha muita dor, eu pedia... Meus pais, eu tenho lembrança deles dormindo em cima da minha perna, fazendo massagem. E é assim, da minha infância pra cá, é isso que eu passo todos os dias. E mesmo tendo essas limitações, mesmo sabendo que de noite seria muito difícil pra mim, quando eu tentava ter uma vida normal ao lado das crianças, né, brincando e pulando, eu sempre tentava mesmo assim. Conforme foi passando os anos, então, eu fui precisando trabalhar, trabalhei em período de pé, trabalhei subindo escada, tudo isso foi se agravando mais e foi piorando mais a minha dor. Eu fui mãe, então isso também fez com que o quadril ali da mulher, né, ele se prepara para um parto normal, isso faz com que ele abra ali, então tudo foi muito dolorido para mim, minha vida sempre foi muito dolorida. Coisas básicas, elas eram ao extremo para mim, até hoje. Há uns 2 meses atrás, então, eu resolvi procurar um ortopedista, porque eu queria muito fazer academia, e por ter esse problema na minha perna, eu resolvi procurar um ortopedista para ele me dar um laudo médico para saber o que eu poderia fazer na academia e o que eu não poderia fazer. Só que eu fui notando que eu fui ficando mais limitada. Coisas que eu conseguia fazer alguns anos atrás, eu não consigo fazer mais. Como, por exemplo, amarrar meu próprio tênis. Eu não consigo mais fazer isso. Não consigo mais amarrar meu próprio tênis, eu não consigo mais calçar uma sandália no pé, eu preciso de ajuda. Sempre tem alguém, meus filhos, o meu marido, os meus pais, sempre tem alguém para me ajudar. E eu fui vendo que isso foi piorando cada vez mais, cada dia mais, e eu fui ficando mais assustada. O fato de eu não poder fazer o que eu queria foi me assustando mais. Porque dor eu sempre tive. E eu tinha entendido na minha infância que eu era mais forte que ela e que eu tinha que lidar com ela pela minha vida inteira. Era isso que eu tinha na minha mente. Eu estava acostumada já a sentir dor, a ter uma vida dolorida. Eu resolvi ir no médico, resolvi ir no ortopedista para pegar um laudo médico. E eu descobri, ele me pediu um novo raio-x. Eu fiz um novo raio-x, eu falei pra ele que eu não estava mais conseguindo calçar o tênis, que ele tentou fazer alguns, me examinou, tentou fazer alguns exercícios ali comigo, pediu pra levantar a perna, eu não consegui fazer nada. Era pra ser uma consulta normal, eu saí de lá em estado de pânico. Mesmo sabendo que eu iria precisar fazer uma nova cirurgia, eu não imaginava que precisaria agora. Eu fiz então o raio-x, conforme ele pediu, e nesse raio-x então, foi diagnosticada uma artrose secundária. A minha displasia no quadril, que foi uma correção do quadril que eu fiz lá com os 3 anos de idade, eu tive uma sequela que foi a artrose. O que é artrose? A artrose é o desgaste nos ossos. Então, por isso que eu tenho muita dor ainda e não consigo fazer atividades básicas. O que vai acontecer então comigo, né? Eu vou precisar colocar uma prótese na minha perna esquerda. Eu saí dela muito assustada, saí do médico muito assustada e tentando entender o que estava acontecendo. Pesquisei várias coisas na internet, vi que normalmente pessoas que botam prótese, que têm artrose, são pessoas mais idosas, acima de 70 anos, e o meu osso ele tá comparado a uma pessoa de 70 anos. Então isso tudo foi me assustando cada vez mais. Mas o médico também me falou algo que me impactou bastante. Eu falei pra ele que eu não imaginava que eu precisaria fazer uma cirurgia agora, com 31 anos, e 5 quando eu tivesse lá 60, 70. E ele disse pra mim que não adiantava eu viver a minha vida inteira com dor e fazer a cirurgia quando eu tô lá com 70 anos já perdi a infância toda dos meus filhos, e fazer só lá é injusto, né? Viver a vida toda com dor. Então, isso é algo que eu vou precisar fazer, mas não é fácil, não é nem um pouco fácil. Conviver com essa dor, ela é insuportável. Tem noites que eu não consigo dormir, que eu durmo com dor, eu acordo com dor, eu vou trabalhar com dor. É bem difícil. E eu acho que só quem é mãe sabe como é difícil a gente dizer não pros filhos da gente, a gente não conseguir
fazer as coisas básicas com ele. Eu sempre tentei fazer tudo. Tento conviver com essa dor e sempre tentei fazer de tudo, sem me queixar da dor. Mas é muito difícil. Fazer um passeio pra mim é muito difícil. E eu não tô dizendo de fazer um passeio e caminhar 1 hora, não. É 10 minutos de pé, é 3 quadras caminhadas. Então é bem difícil falar. As pessoas têm que ter muito paciência que convive comigo, porque é muito difícil. É muito difícil. São coisas básicas assim que a gente vai vendo que não tá conseguindo mais fazer. Tu dizer não pro teu filho que te convida para andar de bicicleta e tu não consegue. Dizer não pro teu filho que te convida para ir na praça brincar e tu não consegue porque não vai ter onde sentar. E a minha vida é assim. É assim. E hoje, se eu pudesse deixar uma frase, é que a dor não define quem você é. Cada um de nós tem força para superar, até mesmo que às vezes parece ser impossível.